não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E a ideia deste curso é mais complementar esta pesquisa, não com outras investigações que eu não fiz, mas pelo menos com algumas perguntas fundamentais que deveriam ter sido feitas. A primeira é que ninguém nasce já com o estatuto de filósofo, com a profissão de filósofo estampado na testa. O indivíduo se torna um filósofo, de modo que a investigação não poderia partir somente da atividade filosófica já constituída e socialmente existente, mas teria de sondar os elementos da experiência mais profunda que, em cada caso, para cada indivíduo, geraram nele esse interesse filosófico, as perguntas filosóficas, e acabaram determinando, de algum modo, o curso da sua vida. Então, seria mais, vamos dizer, uma sociologia do nascimento da filosofia, a sociologia das origens da filosofia, tanto a sua origem histórica primeira, quanto a origem que se repete em cada caso individual. Seria o caso de perguntar por que alguns homens se tornam filósofos e outros não, a maioria não. Se bem que Antônio Gramsci dizia que todos os homens são naturalmente filósofos, me parece uma coisa excessivamente otimista. O simples fato de que existam alguns filósofos mostra que existe também no homem uma certa necessidade que o impele a colocar certas perguntas e a dedicar a sua vida à investigação das respostas. Se bem que, ainda que a maioria dos seres humanos permaneça alheia a isso. Quando colocamos esta pergunta, por que alguns homens se tornam filósofos e outros não? Então, eu não acredito que exista outro método para investigar isso, senão o estudo de caso. Quer dizer, você vê em cada caso o que aconteceu e o que determinou, vamos dizer, por assim dizer, a carreira entre aspas, filosófica desses indivíduos, e tentar, então, de algum modo, associar isso a determinadas condições sociais, a determinadas situações sociais que podem sugerir ou estimular, ou, ao contrário, desestimular o surgimento da filosofia e, sobretudo, o florescimento mais pujante ou menos pujante da filosofia em determinadas épocas e lugares e não em outras épocas e lugares. Nesse sentido, a primeira coisa a verificar é que não há nenhuma constante social que nós possamos associar ao surgimento da filosofia e ao seu florescimento. As situações em que isto acontece são as mais diversas possíveis, e o simples fato de que a atividade filosófica tenha continuado a existir durante um período de aproximadamente 2.400 anos nas sociedades mais diversas e nas culturas mais também diversificadas, já mostra que procurar uma constante por trás disso é perda de tempo. Uma atividade que pode surgir em circunstâncias tão diversas, evidentemente, ela não responde a nenhuma constante social que possa produzi-la ou estimulá-la, de algum modo. Quando nós vamos ao caso, vamos dizer, dos primeiros filósofos mais notáveis, aqueles que criaram para nós a imagem do que hoje nós chamamos de filosofia, que são Sócrates, Platão e Aristóteles, a primeira coisa que nos chama a atenção é a total diversidade dos meios sociais da onde eles vieram. Sócrates era, originalmente, nós sabemos pouco da infância, adolescência desses filósofos, mas sabemos pelo menos que Sócrates era inicialmente foi um soldado, ele foi um herói de guerra, e em seguida, como profissão, ele era um pequeno empreiteiro, um pequeno empresário de classe média, ao passo que Platão era um membro da aristocracia e um virtual candidato a algum posto
político de relevo na política ateniense. Ao passo que Aristóteles era um estrangeiro, né, que tinha vindo então da Macedônia. Em Atenas ele não tinha sequer direitos políticos, ele não votava, não participava da Assembleia, de coisa nenhuma. Então você não poderia ter três tipos mais diversificados do que estes, e no entanto eles convergem para a mesma atividade, e o que é mais interessante, a partir deles se constitui um grupo social nítido. Quer dizer, os filósofos começam a ser, não uma classe social, mas pelo menos um grupo bem caracterizado e bem distinto. Então, longe de a sua origem a origem social ter algum poder determinante na sua vocação, é ao contrário, é essa vocação que, uma vez realizada, cria uma nova situação social antes inexistente, sobretudo com o círculo de Sócrates já é um grupo social bem conhecido, quer dizer que na cidade o círculo de pessoas que rodeavam Sócrates era conhecido como, vamos dizer, um grupo bem definido, né? A coisa se torna ainda mais definida com a fundação da academia, né? A academia que continua existindo muito tempo depois da morte de Platão, e com a fundação do Liceu Aristotélico, e sobretudo através da influência que Aristóteles exerce em Alexandre o Grande. A coisa acaba tendo consequências políticas formidáveis, não tão formidáveis quanto Aristóteles esperava, porque Alexandre morre cedo e os seus planos imperialistas vão por água abaixo, mas, de qualquer modo, a marca estava deixada na história. A academia como instituição, ela não só continua existindo, mas ela se espalha pelo mundo. Você vai encontrar similares da academia no Oriente Islâmico, até algumas que duraram até o século XX, né? Você verá também que nas discussões que surgem entre os cristãos, quando aparece o cristianismo, quer dizer, há uma série de polêmicas entre os representantes da nova religião e os porta-vozes da antiga tradição greco-romana. Os cristãos se dirigem aos filósofos, de modo geral, com o nome de academia. Quer dizer, já não se referia especificamente ao fato do indivíduo ser um membro efetivo da academia platônica, mas o nome academia já designava toda a classe dos filósofos. Então essa classe já está socialmente delimitada e associada com o nome da academia. Então, aí você já vê um fenômeno muito, muito estranho, em que três indivíduos de origem completamente diferente e inconexa, eles se juntam e eles, por assim dizer, eles criam uma nova classe social, do nada. Essa classe social também era tão diversificada que dela podiam fazer parte desde escravos, como Epicteto, até um imperador como Marco Aurélio. Então, você vê que a história da filosofia, nas suas origens, ela parece mostrar muito mais, vamos dizer, uma espécie de independência do pensamento humano em relação às suas, aspas, origens sociais, e, ao contrário, mostrar um poder criador da filosofia como um elemento modificador da circunstância social. Então, neste caso, longe de ser, vamos dizer, um reflexo da sociedade, tá certo? A filosofia é um elemento criador, ela própria um elemento criador e estruturante dentro da sociedade. Esta é a coisa mais notável que se observa, então, na história da filosofia antiga. Quer dizer, você não tem, na origem, você não tem nenhuma força social que possa ter gerado a filosofia, mas tão logo ela nasce do encontro quase casual desses indivíduos, do encontro de Platão com Sócrates e de Aristóteles com Platão. Deste encontro nasce então uma força social autônoma
nova e com um poder e uma influência extraordinárias. Nós veremos também que, ao longo dos tempos, este fenômeno que aconteceu na Grécia, ele continua se repetindo. Quer dizer, você vê pessoas de origens sociais diversas, tá certo? Sem nenhuma convergência de interesses sociais, pelo menos identificáveis, tá certo? Que se juntam e, pelo simples fato de ter se juntado, se tornam eles próprios, vamos dizer, uma força social e, às vezes, até um elemento determinante do curso das coisas, tá certo? Então, eu acho simplesmente espantoso que essa autonomia da atividade intelectual tomada nos seus níveis mais altos nunca tenha chamado a atenção dos estudiosos que, pelo menos desde o século XIX, tendem sempre a ver a atividade intelectual, a atividade criadora da mente, como um reflexo, um efeito, tá certo? Ou uma sombra de uma situação social determinada, tá certo? Isso, evidentemente, chega ao auge, vamos dizer, por exemplo, na obra de Hippolyte Taine, que vai explicar toda a atividade intelectual como fruto, vamos dizer, da raça, do lugar e do momento, tá certo? E também, vamos dizer, no marxismo, onde a atividade intelectual será explicada como ideologia de classe, isso é, como um discurso que vai tentar dar alguma coerência à justificação de interesses de classe já pré-existentes, por assim dizer. Então, nesse sentido, haveria, por exemplo, a expressão pensamento burguês, né, representaria, então, uma espécie de adorno intelectual destinado a justificar a existência da sociedade capitalista e, portanto, a embelezar, de algum modo, os interesses da classe dominante. E esta ideia ela se impregnou de tal maneira na cabeça das pessoas, né, essa é uma ideia característica do século XIX, tá certo? Que até hoje as pessoas acreditam realmente nisso, quer dizer, que existem classes sociais, que as classes sociais têm a sua ideologia e que esta ideologia ela se expressa através de toda a criação intelectual e vai alcançar, evidentemente, a sua expressão mais nítida nas filosofias. O esforço que muita gente fez para descrever escolas de pensamento em termos de ideologia de classe é imensa. A bibliografia a respeito é tão grande, praticamente inabarcável. Que se pode considerar que esta ideia, vamos dizer, da ideologia de classe, ou digamos, dos fundamentos econômicos sociais do pensamento, está embutido na cabeça de todo mundo. E o fenômeno oposto, que é o da autonomia criadora dos intelectuais, e, portanto, o poder tremendo dos intelectuais, acaba sendo encoberto. Então, embora o esquema de classes e de ideologia de classes jamais tenha correspondido, vamos dizer, à realidade histórica em absolutamente nenhum momento, nunca correspondeu, ele ainda continua sendo, vamos dizer, a crença estabelecida, não só no pensamento, vamos dizer, universitário, mas até no senso comum, né? Quando nós estudamos, por exemplo, a história das revoluções socialistas, das revoluções proletárias, ou às vezes até revolução proletária, operária e camponesa, como disseram na China, você nunca encontra nenhum proletário na liderança, nunca. Isso é do mesmo modo que, se você estuda a história da Revolução Burguesa, de 1789, na França, diz, foi a Revolução Burguesa que instaurou o capitalismo, etc. Você procura entre os líderes, você não tem nenhum capitalista. Eram todos ou elementos da nobreza,
revoltados contra a sua própria classe, né? Ou então eram elementos de classe média que estavam buscando uma ascensão social e não encontravam nenhum canal por onde pudesse, nenhuma porta por onde pudesse entrar, então vão constituir uma vasta classe social, vamos dizer, de intelectuais revolucionários, por assim dizer, que se expressavam através dos clubes de debates e da imprensa, tá certo? Então, vamos dizer, uma classe de jornalistas, né? Do mesmo modo, nós vamos encontrar, assim, existe um livro muito interessante do Antônio Negri, que é um doutrinário comunista, marxista, sobre Descartes, onde ele mostra que a obra de Descartes, ela muito contribui para a fundamentação, vamos dizer, da sociedade burguesa, o advento da economia burguesa. E isso é verdade, essa tese está inteiramente certa. Só que o seguinte, Descartes não era um membro da burguesia, ele era um membro da aristocracia. Então, este permanente deslocamento entre as formas de pensamento e a classe social que elas supostamente representam, isso sim é que é uma constante na história. Essa constante me sugere a ideia de que a intelectualidade, ainda que composta de indivíduos de várias classes, e ela pode se compor de qualquer coisa, desde escravos até reis, tá certo? Ela tem uma força autônoma, tá certo? E os interesses da intelectualidade se sobrepõem a quaisquer interesses de outras classes, de modo que a intelectualidade é o fator ativo na história, tá certo? O que quer que aconteça, né, os interesses dela sempre predominam, porque é ela que faz as revoluções, como ela que resiste às revoluções, é ela que exerce o poder, tá certo? E, digamos assim, os proletários e burgueses, eles servem apenas como pretextos. Quando você vai ver, não tem nenhum burguês, não tem nenhum capitalista burguês na liderança dos processos, e também não tem, e muito menos tem algum proletário. Ou seja, tudo o que se faz em nome da burguesia, ou em nome do proletariado, ou em nome de qualquer outra classe social, é a intelectualidade que está fazendo, e é ela sempre que dirige o processo. Tá certo? Bom, na verdade, isso não deveria ser uma grande novidade para ninguém, porque é lógico que aqueles que detêm o conhecimento e que têm uma compreensão mais clara dos processos, é evidente que é do meio deles que tem que sair a liderança. Não é o fato, por exemplo, de um sujeito ter muito dinheiro ou de ele ser um príncipe que vai lhe dar a liderança, porque ele vai ter que saber o que fazer, e se ele não sabe, ele vai ter que perguntar para alguém e ele vai ter que seguir as sugestões desse alguém. Então, por exemplo, sobretudo no Brasil, onde você tem uma imensa classe média frustrada, a tendência de você exagerar o poder do dinheiro é um negócio quase alucinante. As pessoas acreditam que o dinheiro pode tudo e que as pessoas que têm dinheiro decidem tudo. Eu digo, você ter dinheiro, o dinheiro por si mesmo não vai lhe informar o que você deve fazer, nem o que está acontecendo. Quer dizer, o dinheiro é um meio de ação, tá certo? Mas isso não quer dizer que as classes proprietárias, as classes abastadas, tenham elas próprias um domínio intelectual da situação suficiente para tomar decisões. Eu tive uma experiência que, para mim, foi muito significativa, e eu tiro conclusões dela até hoje, e foi que eu assisti uma conferência do George Soros, e quando terminou a conferência, ele estava falando sobre a América Latina, exatamente. Terminou a conferência, fui lá falar com ele e perguntei sobre o Foro de São Paulo. Ele não tinha a menor ideia do que fosse, embora o Foro de São Paulo aí já tivesse quase 20 anos de atividade. Ele não apenas não tinha, como ele começou a fingir que sabia alguma coisa a respeito, falou besteira pra caramba. Então eu digo, peraí, mas esse aí não é o homem todo poderoso que está dirigindo toda a atividade, ele não está sabendo de coisa nenhuma, tá certo? Então, me pareceu o seguinte, eu digo, bom,
esse é apenas o sujeito que tem dinheiro, ele se acha muito inteligente, mas ele certamente não é tanto, e ele está cercado de todo um círculo de intelectuais que lhe dão as ideias, e que ele, às vezes, sem compreender, ele financia a coisa. Do mesmo modo, se você pegar os chamados grandes líderes da nova ordem mundial, que o pessoal tanto se impressiona, fala das 13 famílias ou 200 famílias, né? Os Rockefeller, os Rothschild, fulano, né? Não, esses caras aqui dirigem o curso das coisas no mundo. Eu digo, mas se eles fazem isso, então eles são gênios extraordinários, né? Então, quando você vai ver, desde o começo do século XX, esse pessoal está pagando os maiores cérebros do mundo para pensar por eles. E é daí que vem os projetos, e não da cabeça deles próprios. Portanto, não são propriamente estas pessoas, esses poderosos, entre aspas, eles são apenas os donos do dinheiro e não os donos dos projetos, os donos das ideias. O que quer dizer que por trás deles, então, existe um vasto círculo de cabeças pensantes, e é aí que você tem que procurar, vamos dizer, a origem das ideias e dos projetos. Então, aí se confirma, para você ter ideia da dimensão do pessoal que trabalha para esses donos, entre aspas, da nova ordem mundial. Você tem tipos como Aldous Huxley, ou Arnold Toynbee, ou Hans Jonas, o homem do gnosticismo. Todos esses são assessores, entre aspas, mas as ideias vêm dos assessores e não do homem que assina o cheque. Não é isso? Então, aí novamente se vê, vamos dizer, que o poder dos intelectuais, ele se sobrepõe ao poder das classes sociais e dos seus representantes. Quando você lê, por exemplo, a obra de Antônio Gramsci, ele vai dizer claramente que o fator ativo da revolução é a intelectualidade, em última análise. Só que ele ainda acredita que exista intelectuais proletários e intelectuais burgueses. Mas eles só são proletários e burgueses no pretexto do seu discurso. Então, isso quer dizer que as classes sociais funcionam, vamos dizer, como símbolos justificadores das ideias que a intelectualidade gera e que podem, eventualmente, beneficiar proletários ou burgueses, mas, sobretudo, beneficiam, em primeiro lugar, o seu agente principal, que é a própria intelectualidade. Então, eu acho que o poder da intelectualidade no mundo ainda está muito mal compreendido por causa desta herança do século XIX, que procura sempre, vamos dizer, uma base social para tudo o que acontece e deprecia, então, o poder criador dos indivíduos que são justamente as forças mais ativas, né, no processo. Quando você nota, por exemplo, a influência avassaladora que tem, às vezes, um único filósofo durante 200 ou 300 anos, né, onde você vê gerações que não conseguem sair de dentro do quadro de referência que aquele indivíduo criou, né? Então, você pode se perguntar, por exemplo, eu acredito que uma pessoa como Kant, por exemplo, ele tem muito mais poder do que qualquer banqueiro da sua época, ou qualquer líder revolucionário, porque é uma influência que se perpetua no tempo. Quer dizer, essa é uma característica do poder intelectual, é que ele não é um poder que é exercido pessoalmente, ele é exercido ao longo do tempo e de maneira póstuma. Então, Augusto Comte dizia que nós sempre somos, vamos dizer, escravos de algum filósofo falecido. Então, esta característica, vamos dizer, do poder intelectual, pode torná-lo invisível aos olhos de quem está interessado só no panorama imediato. Tá certo? Mas o fato é que esta influência dos intelectuais, e sobretudo dos filósofos, ela se propaga e se perpetua ao longo dos séculos, criando às vezes uma verdadeira escravidão mental,
onde gerações e gerações não conseguem pensar nada que esteja fora do quadro de referência criado por aquele filósofo, por mais deficiente que esse quadro seja em si mesmo. Quando você vê também o fenômeno, por exemplo, do ingresso das ideias de Aristóteles, reingresso das ideias de Aristóteles no Ocidente, depois de um período de esquecimento de quase 10 séculos, que aconteceu que os manuscritos de Aristóteles, a maior parte deles havia sumido já na antiguidade, sobrou somente alguns escritos de lógica. O órgão continua sempre sendo estudado, mas livros como a Metafísica, outros livros importantes, desapareceram e foram conservados no Oriente Islâmico e depois foram retraduzidos do árabe para o latim por volta do século XII e XIII e tiveram então uma influência avassaladora. Quando se estuda a história hoje, quer dizer, a crença estabelecida, o senso comum, diz que Aristóteles presidiu, por assim dizer, o pensamento da Idade Média, mas que na Renascença, então, foi tudo aquilo estourado com o advento do experimentalismo de Bacon. Mas isso não corresponde absolutamente à verdade, porque a influência de Aristóteles ela não veio toda de uma vez. Ela veio, sobretudo, em duas etapas. A primeira, influenciando mais diretamente o pensamento filosófico científico, quando se traduziu, então, a metafísica, a física, etc., etc., e isso, o material todo foi assimilado por Santo Alberto Magno e São Tomás de Aquino, e durante, digamos, uns 2 ou 3 séculos, isto imperou sobre o pensamento universitário. Quando surge o experimentalismo moderno, se você perguntar assim, no que eles contestaram Aristóteles? Em praticamente nada. Quer dizer, a oposição a Aristóteles era mais um negócio nominal do que uma crítica detalhada. Não, Aristóteles errou neste ponto, naquele outro ponto. Né? Uma crítica fundamental foi lançada por Galileu, quando ele disse que contestou aquilo que Aristóteles dizia, que um objeto que não é impelido por um movimento externo permanece no lugar onde está. Né? E Galileu diz, não, ele permanece no lugar onde está ou em movimento retilíneo uniforme. Esclarecendo que o movimento retilíneo uniforme não existe propriamente, mas que ele é uma unidade de medida. Então o movimento retilíneo uniforme é a maneira de você medir como que o objeto está parado. Então eu digo, mas isso não é uma contestação, ele apenas especificou a coisa, ele esclareceu algo que já estava contido no Aristóteles. E outra coisa que, onde ele foi realmente contestado, é quando ele diz que as órbitas dos planetas são circulares e Kepler demonstrou que eram elípticas. Eu digo, bom, mas isso aí é muito pouco para você dizer que você derrubou a filosofia de Aristóteles, contestar em 2 pontos assim que não são centrais ao pensamento dele, sendo que um deles não chega nem a ser uma contestação. Isto é muito pouco para dizer que então Aristóteles saiu do cenário. Né? Só que também, ao mesmo tempo, em 1548, um cidadão chamado Francesco Robortelli descobre o texto da Poética de Aristóteles. E a Poética de Aristóteles é lida em toda a Europa por toda a classe dos professores de gramática e retórica e por todos os poetas e dramaturgos, etc. E aquilo passa a imperar sobre toda a literatura europeia durante mais 2 ou 3 séculos. Tá certo? Então, mais ainda no século XX, então, o pessoal proveniente, sobretudo das ciências biológicas, redescobre, então, a física de Aristóteles, né? E pela primeira vez eles entendem, isso não é uma física, isso é uma metodologia geral das ciências, e isso começa a ter uma influência enorme. Então você vê, o fantasma de Aristóteles, ele não saiu daí até hoje. E aí pessoal, tranquilo? Então, se inscreva no canal, compartilhe, comente, ajude nosso canal. Os links estão na descrição do vídeo. Você pode participar pelo Apoia-se,
pela vaquinha. Qualquer forma de ajuda será muito bem-vinda. Pode curtir, comentar e compartilhar também para ajudar nosso canal. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais, estão todas aí na descrição do vídeo. Muito obrigado, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Tamo junto, forte abraço.